Olá, aqui é Robson Araújo do site www.cursoapometria.com e nós estamos fazendo uma série de vídeos a respeito, sobre o que é apometria, enfim, sobre a apometria. Nós recebemos algumas questões pelo nosso site e por outros meios, Facebook, ah, YouTube, e através dessas questões que nos chegam até nós estamos então preparando essa série de vídeos, buscando falar um pouquinho sobre apometria. Eu já tenho 15 anos de apometria, esse vídeo está sendo gravado em 2016. E a gente passa um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente pôde ver. Tivemos a possibilidade de visitar muitas casas apométricas, estarmos envolvidos nos trabalhos de algumas organizações, né? Então, bastante envolvido no movimento apométrico. E além do nosso grupo, que é um grupo muito especial, eu diria, de pessoas também que aprenderam apometria diretamente com o Dr. Lacerda, que já ministraram diversos cursos, que tiveram trabalhando nas instituições, né, voltadas para apometria, enfim. E essa experiência que eu, como porta-voz desse grupo, procuro trazer e compartilhar com vocês. E nesse vídeo de hoje, nós recebemos uma questão que se repete muito. Muitas pessoas nos perguntam, né? A apometria é religião? Né? E aí eu poderia iniciar respondendo, né? O que é religião, né? O que é religião? Né? E aí você já deve ter ouvido falar que religião vem do latim religare, que busca ligar a pessoa, fazer a religação da pessoa com Deus, etc. Né? Mas também podia começar a falar sobre o que é religião, falando sobre algumas das religiões, das maiores religiões, né? Como o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, né? E falar um pouco sobre essas religiões, que a gente consegue perceber que elas têm uma organização, possuem um código, né? Como a Bíblia, né? Por exemplo, e os outros livros, né? Que cada religião possui o seu livro sagrado, possui muitas vezes uma organização onde você tem ali uma figura central que dirige a religião, né? E poderia dar um exemplo. E através desse exemplo seria muito mais fácil, talvez até mesmo, fazer a comparação com a apometria e mostrar, ó, a gente não tem isso, não tem essa figura central. Nós temos um livro, foi escrito pelo Dr. Lacerda, mas existem outros livros, então isso não forma nenhum código como a Bíblia, por exemplo, né? Então eu poderia fazer esse tipo de comparação, né? Mas eu acho desnecessário, né? Não queremos entrar numa questão assim tão empírica, né? Um lado mais científico e etc. Mas eu posso dizer para vocês que nenhum apômetra considera a apometria como religião. Ela nunca teve essa pretensão e todos os apômetras, né? Principalmente aqueles que escreveram livros, enfim, que trabalharam de uma certa forma aí desenvolvendo a nossa, vamos dizer assim, o nosso corpo de doutrina, mas é um corpo de doutrina voltada para uma única questão, que é chamado de técnica. Então a apometria nada mais é do que uma técnica que eu vou chamar inclusive de auxílio ao próximo, tá certo? Técnica de auxílio ao próximo, onde nós trabalhamos principalmente casos de desobsessão, tá certo? E casos de autoobsessão, tá certo? Aqui não está me ajudando o nosso amigo. E casos de autoobsessão, ok? Esses casos aqui são os casos, então, onde nós atuamos, onde nós trabalhamos, tá? Que são casos que muitas vezes provocam uma série de situações, como magia negra, né? Parasitismo, vampirismo,
e etc, etc. Muito bem, então a apometria não é religião. E exatamente por não ser religião, ser uma técnica de auxílio. É uma técnica que vem sendo hoje utilizada por muitas religiões e movimentos espiritualistas. E por que eu falo espiritualistas? Porque a apometria ela parte do princípio, né, da existência do mundo espiritual, da existência da reencarnação. E não são muitas as religiões que consideram a possibilidade da reencarnação. São poucas, tá certo? Muitas acreditam na vida após a morte, mas não necessariamente no processo de reencarnação, né? E mesmo nesse processo de vida após a morte, existe aí alguns conflitos sobre o estado do espírito após essa morte, né? Algumas consideram que ele continua dormindo, outras já consideram que existe ali um julgamento, onde uns vão para o céu, outros vão para o purgatório, né? Algo como definitivo. E é algo que nós, na apometria, na nossa experiência, não enxergamos dessa forma, ao contrário. Nós vemos que nós temos sim um peso das nossas ações, e baseado nesse peso, numa ação de evolução espiritual, uma ação natural, aquelas lições que nós não aprendemos, né, os nossos erros, nós voltamos para espiar e realizar novas ações com o intuito de acertar, né? Então, se a gente errou, nós temos a possibilidade de fazer quantas vezes forem necessárias a prova até a hora a gente acertar, tá? Então, a partir disso, sendo uma técnica e partindo dessa experiência que nós temos, né, dessa premissa que existe vida após a morte, existe o processo de reencarnação, por se valer desses valores e acreditar nisso, é que a apometria ela vem sendo utilizada em diferentes, como eu falei para vocês, não só a religião, mas diferentes filosofias que têm esses princípios como base, tá? Agora, além disso, então assim, além dessa questão, onde necessariamente, né, o praticante, né, da apometria, ele precisa ter isso como princípio, a apometria em si, ela não precisa estar dentro de um ritual, tá certo? Então, por exemplo, se eu sou dentro de uma religião, que acredita em reencarnação, eu tenho lá meu ritual, né? As religiões, de uma certa forma, têm seus rituais. Então, a apometria, para ser praticada, não precisa estar dentro de um ritual, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que existem grupos apométricos que se constituem, onde muitas vezes os elementos desse grupo, né, desse grupo de pessoas, elas vêm de diferentes experiências religiosas. Então eu posso ter um bandista, eu posso ter um kardecista, eu posso ter um teosofista, eu posso ter um espiritualista, ou seja, uma pessoa que tem uma visão, né, sem estar atrelada a uma religião. Então eu posso ter pessoas com diferentes experiências, tá? E que formam um trabalho, e que formam um grupo. E esse grupo, ele nem se denomina como um grupo, aqui é um grupo de Umbanda, aqui é um grupo kardecista, aqui é um grupo X. Não, não tem nem essa denominação por trás, tá? Não tem nenhuma roupa, não tem nenhuma imagem, não tem nada. Então são pessoas que se reúnem e abrem os trabalhos, né, vamos dizer assim, conduzem os trabalhos usando puramente as técnicas que a apometria proporciona, tá certo? Muitas vezes é comum, tá? Uma oração, como um Pai Nosso, uma Ave Maria. Muitas vezes é comum a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não porque o grupo tem uma tendência kardecista, mas sim porque este é um livro que os seus escritos, né, tudo aquilo que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele bate exatamente, vamos dizer assim, com a filosofia, né, das técnicas que a apometria utiliza. Entenderam? Na verdade, nós temos sim uma base. E essa base é o Evangelho de Jesus, né, de amar ao próximo, de perdoar. Isso é o que nós utilizamos
como o nosso, vamos dizer assim, o nosso livro de base de referência. Né? Ou seja, qual é a nossa referência? Onde está a verdade? Na hora que eu estiver conversando com o obsessor, por onde eu vou me pautar para dizer para ele, né, para que ele possa refletir se a conduta dele está certa ou errada? É exatamente baseada no Evangelho de Jesus. E no nosso entendimento, o livro que melhor descreve, melhor explica, que melhor orienta o que Jesus ensinou, foi exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? É dali, pela leitura do que está ali, que a gente consegue então extrair. Mas, voltando à questão, a apometria ela não é religião, tá? Mas ela se vale desses elementos, e não só isso, ela reconhece que existem entidades espirituais que possuem como uma roupagem, ela reconhece que existem espíritos que possuem uma roupagem, tá? E que essa roupagem, ela é nada mais do que uma forma de representar, tá? O seu conhecimento ou a sua atuação, tá? Então, por exemplo, nós reconhecemos que existem espíritos que se denominam, se apresentam como um preto velho, tá certo? E que são espíritos que trabalham de questões relacionadas às questões emocionais, às questões psíquicas, até mesmo as questões para auxiliar o desfazimento de magias negras. Então nós reconhecemos, por exemplo, que existem espíritos chamados de elementais e que manipulam energias que estão disponíveis na natureza, tá? Como fogo, água, ar, os vegetais, os cristais, os minerais, e que são elementos que, devido à sua pureza energética, nós podemos utilizar para o benefício de uma determinada situação, tá? Mas também reconhecemos que existem ordens celestiais, por exemplo, ligadas, né, a uma tradição católica, né, e que são, vamos dizer assim, especialistas, né? Por exemplo, nos nossos trabalhos, nós sintonizamos muito com a corrente de Santa Luzia. Né? Santa Luzia é reconhecida como uma santa, né, que auxilia nas questões da visão. Então, muitas vezes, quando nós estamos tratando alguma situação onde existe algum problema relacionado à visão, nós sintonizamos com essa egrégora, porque é uma egrégora que auxilia espiritualmente no refazimento desse campo. Né? E assim como a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, entre outras egrégoras. Mas isso tudo não constitui uma religião, porque como vocês veem, existe aí uma certa, posso até falar assim, uma questão mais eclética, né? De estarmos abertos a todas essas correntes espirituais que vêm auxiliar o próximo. Então todos ali estamos unidos com o único objetivo de auxiliar o próximo, independente de credo, de religião, de cor, raça, né, de filosofia. Todos estão ali com o mesmo objetivo, tá certo? Então é dessa forma que nós nos postamos e não nos consideramos de forma alguma como uma religião e nem temos essa intenção, né? Os apômetras não têm essa intenção. Bom, essa foi a nossa pergunta de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, esse áudio com seu amigo. Você também pode se inscrever no nosso canal. Você vai ver um botão em cima, um botão embaixo, dependendo de onde você estiver assistindo, estiver ouvindo esse vídeo, esse áudio de hoje. Nós também vamos estar disponibilizando isso aqui em podcast. Eu não sei se no momento que nós estamos gravando isso, nós já estamos com o podcast já disponível. É só você ir acompanhando. Nós temos uma lista. Se você quiser se inscrever e ficar por dentro das novidades, é só você entrar. Eu vou deixar aqui o site, é o www.cursoapometria.com. Lá você pode se inscrever, acompanhar as novidades do nosso canal, onde tem novas apostilas, novos materiais, novos vídeos, novos áudios. E nós temos um curso pela internet, totalmente pela internet. E de vez em quando nós abrimos uma turma e você pode acompanhar lá, ver quais são as condições, se inscrever e ver tudo isso que nós estamos vendo aqui com muito mais informações, com muito mais apostila, né? São mais de, acho que 80, 90 horas de vídeo,
As apostilas, eu acho que são mais de 300, 400 páginas. É muito material que nós fornecemos exatamente para a gente poder esmiuçar e aprender com bastante propriedade tudo, né, que essa tal apometria que nós estamos vendo, né, pode nos proporcionar. Temos um grupo muito interessante, que é o grupo que forma o conselho editorial, que desenvolve todo esse material. E fazemos tudo isso com o intuito de difundir cada vez mais a apometria, porque entendemos que é uma grande ferramenta de auxílio ao próximo, bem como auxílio a si mesmo. Então, eu fico aqui, até nosso próximo encontro e um grande abraço.